Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de ciências, né? Essa destinada ao 7º ano aqui. E dessa vez nós vamos falar sobre o tema do nosso material atual, tá bom? Que a gente está dentro ali do reino animal, né? Dentro do reino Animalia. E vamos falar dos seres invertebrados. Aqui vocês viram que tem invertebrados 1, é porque a gente vai dividir essa aula, que é um pouquinho extensa, tá? É uma aula um pouquinho longa, em 2 aulas para não ficar tão cansativo. Então vocês vão receber aí 2 links, tá certo? Nessa primeira aula, pessoal, nós vamos tratar dos seres mais simples aqui do reino animal, tá bom? Então aqui eu vi que eu coloquei um Bob Esponja aqui, né? Quem já assistiu o desenho já reconheceu. Nós vamos estudar, na verdade, hoje as esponjas, os quinidários e 2 grupos de vermes aqui, tudo bem? Bom, pessoal, quando a gente fala de reino animal, provavelmente você pensa em quê, né? Você pensa no seu cachorro, você pensa em mamíferos, aves, répteis, né? Que são os animais que estão mais próximos da gente, tá bom? E aqui eu tenho uma árvore evolutiva, tá bom? Que a gente chama de cladograma, onde você vê vários galinhos aqui, ó, tá vendo? Como se aqui fosse o tronco da árvore e daqui fossem saindo vários ramos, tá bom? Não se preocupa que a gente não vai ter que decorar nada disso aqui. Eu trouxe para vocês conhecerem o tamanho do reino animal e para vocês só observarem que a maioria dos animais que a gente pede exemplos e vocês citam, são só um dos galinhos aqui, ó, que está no grupo dos Chordata, né? Se você lembra da nossa aula de taxonomia, do nosso material de taxonomia, você viu que a gente começa com reino e depois vai falar de filo. Aqui estão todos os filos aqui do reino animal, tá bom? Todos não, né? Mas estão os principais, tá? E os filos dos cordados, né, dos animais vertebrados, aqueles que têm coluna vertebral, pelo menos em alguma fase da vida, estão aqui nesse último galinho. O resto, pessoal, você vai ver aqui, ó, que são seres invertebrados. E 97% das espécies conhecidas de animais são invertebrados, tá bom? Então, apesar de a gente não lembrar muito aqui dos invertebrados na hora de falar de animal, eles são a grande, maior parte, né, uma gigantesca parte aqui do reino animal. Então, nós vamos estudar aqui todos esses filos e nessa aula a gente vai estudar até a parte aqui, ó, dos nematóides, de poríferos até nematóides, e a gente vai ver o que acontece aqui para eles serem divididos em vários grupos, porque cada um é um galinho aqui, né, nessa árvore. Porque na verdade vão surgindo aqui mutações, vão surgindo novas características e nós vamos diferenciando esses grupos aqui de acordo com a característica e com a genética, tá bom? Até chegar no grupo aqui que tem mais adaptações, que são os cordados, que no caso é o grupo do qual a gente faz parte, né? Você tem coluna vertebral, você tem a corda vertebral, então você faz parte desse grupo aqui, tá? Mas não é o foco da nossa aula de hoje, ok? Bom, pessoal, nós vamos começar com o filo porífera, ou os poríferos, como você quiser chamar, tá? Bom, os poríferos, pessoal, se você já assistiu então o desenho do Bob Esponja, como a gente comentou, você observou que tem vários animais marinhos ali, né? Alguns até não marinhos, né? Como tem aquela esquilo, né? Uma esquilo fêmea que ela não é, no caso, um animal marinho, então ela usa como se fosse um capacete de astronauta, mas tirando ela, todos os animais que aparecem ali são animais marinhos e, no caso, vamos estudar alguns deles aqui dentre esses filos, como o protagonista do show, que é o Bob Esponja, tá bom? O nome esponja, apesar dele ter esse formato de esponja de lavar louça aqui, isso é só uma ironia do desenho, tá? Já que ele é, na verdade, uma esponja do mar, tá bom? E ele tem várias características ali de esponja no mar do desenho e vocês vão ver logo logo isso. Então, quem são os poríferos aí, esse grupo do qual o Bob Esponja faria parte, tá? Os poríferos, pessoal, eles são animais conhecidos como esponjas, como a gente já falou, e são sésseis, tá? O que são animais sésseis? São animais que são fixos, eles não são livres, você não vai ver ele andando por aí, tá bom? Ah, então o cara que fez o Bob Esponja aqui não sabia disso? Não, na verdade ele sabia, né? Quem criou o Bob Esponja, e se eu não me engano ele faleceu esse ano, inclusive, ele era um biólogo,
E o filo das esponjas sempre foi um filo muito desconhecido pelas crianças. Então ele fez um protagonista, não sei se de propósito ou não, de um dos filos que assim o pessoal mais achava sem graça, né? Porque é um bicho que não faz muita coisa. Então ele criou esse desenho com o protagonista das esponjas. Por quê? O que elas fazem? Na verdade, elas não fazem muita coisa, tá bom? Mas são importantes ali para o ambiente marinho. Elas não têm tecidos, nem têm órgãos, tá bom? Porém, elas vivem ali em rochas, presas ali em substrato marinho, e elas fazem filtração da água. Então, isso é muito importante, tá bom? Como ela é um animal que não vai se movimentar, ela tem células aqui especializadas em filtração. Então, ao mesmo tempo que ela está tirando ali nutrientes para se alimentar, as esponjas também estão limpando a água, tá? E como que elas fazem esse processo aí, ó? Eu trouxe aqui uma imagem que vai dizer bastante, pessoal. Olha aqui, o mergulhador ali coloca, né, um líquido colorido ali em volta, tá? É um corante biodegradável que eles usam para observar como que a esponja faz a filtração. Você consegue ver aqui, ó, por onde está saindo a água colorida? Que interessante. Ela está aqui na lateral e na hora que a esponja suga a água, sai por essa abertura aqui que a gente chama de ósculo, tá? Não é óculos, não, é ósculo, tá? E essas células aqui vão retendo as impurezas, tá bom? E a esponja vai se alimentando, tá bom? Então ela é, na verdade, ali um animal especialista em filtrar água, tá certo? Ela tem vários tipos de células aqui, algumas vão formar o esqueleto, né? Outras vão ser responsáveis por digerir ali o alimento que ela vai coar, a outras são realmente as especialistas em coar as impurezas da água e tudo mais. Então você vê que são seres bem simples e bem interessantes ali. Como é que é a reprodução das esponjas, pessoal? Olha, a principal forma de reprodução das esponjas ocorre dessa forma. Ela solta um broto, esse broto pode ficar aqui na esponja mesmo, ou pode até cair do lado e formar uma nova esponja. Com isso, formam as colônias. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Você vê que aqui, ó, era um broto dessa esponja aqui, que foi liberado aqui do lado, e aos poucos vai formando aqui uma colônia de novas esponjas. Mas também pode acontecer a reprodução sexuada, tá bom? Como que acontece isso? Nós temos uma esponja macho e uma esponja fêmea. A esponja macho libera ali, né, como se fosse um espermatozoide. Esse espermatozoide vai até a fêmea, fecunda a célula feminina aqui, que é um óvulo, e aí o ósculo, pelo ósculo aqui, que é aquela abertura que a gente viu, vai sair uma larvinha. Essa larva não é séssil, tá bom? Essa larva se movimenta na água, só nessa fase da vida. E aí a larva vai encontrar algum local ali, ela vai se depositar, vai se fixar, tá bom? E vai desenvolver uma nova esponja. Então é assim que acontece a reprodução nas esponjas. Belezinha? Falando aqui então do nosso próximo filo, que é o filo Cnidaria. O filo dos cnidários, pessoal. Esse filo é bem conhecido também, se você também, né, lembrar, ele aparece no desenho do Bob Esponja, quando eles vão caçar o quê? Como que chama esse animal aqui? É uma água-viva. E é isso mesmo, pessoal, é um animal, tá? Todos os seres que a gente vai ver aqui é um animal. E se você já reparou aqui, né, já deve ter gritado, ah, é o Nemo, né? Na verdade, o Nemo aqui não é um cnidário, tá bom? O Nemo é um peixe, tá bom? Então, tá lá no filo dos cordados, tá bom? Ele aqui tá aqui, na verdade, porque se você lembrar no desenho, esse peixe, né, que é o peixe palhaço, ele tem uma relação aqui, uma relação benéfica com alguns dos cnidários que a gente já vai explicar, tá? Então, vamos primeiro falar um pouquinho aqui do filo Cnidaria. Pessoal, quem participa desse filo são as hidras, as medusas, as águas-vivas, os corais, as caravelas portuguesas e as anêmonas, que são essas daqui. E eles são os primeiros animais a apresentar uma cavidade digestiva no corpo, tá bom? Uma cavidade que vai digerir ali o alimento. E vão apresentar uma simetria radial, tá? Eu já explico o que é isso. E também são os primeiros animais a apresentarem células nervosas, neurônios ali primitivos, tá? Que vão conduzir impulsos nervosos. Então, começando a explicar o que é simetria radial, pessoal. Só para vocês entenderem aqui. Nós temos basicamente dois tipos de simetria e animais que não têm simetria, certo? A simetria bilateral é o tipo de animal que, se a gente cortar ele no meio ou dividir ele no meio aqui imaginariamente, ele vai ter duas metades iguais. Como a gente, nós temos uma simetria bilateral, tá? Se você passar um traço aí no meio do seu corpo,
a metade do seu corpo vai ser igual a outra. Você vai ter um braço, né, uma perna em cada metade, um olho em cada metade, ouvidos. Esse tipo de animal tem simetria bilateral. Bi quer dizer dois, lateral, né, duas laterais. Já os animais que têm simetria radial ou radiata, tá? Eles podem ser divididos aqui em alguns eixos, tá? E nesse eixo você vai ter como se fosse várias simetrias bilaterais. Então imagina aqui uma estrela do mar, ó. Se eu cortar aqui, eu vou ter dois bracinhos e uma ponta, e aqui desse lado também. Mas eu posso cortar aqui também, ó, e eu vou ter a mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Então, os quinidários também, as estrelas do mar, que a gente vai ver mais pra frente, tem esse tipo de simetria, tá? E os assimétricos, na verdade, não têm simetria, tá bom? São animais ali que, seja lá a forma que você corte o corpo aqui, você não vai ter duas partes iguais, tudo bem? Bom, pessoal, lembra que eu falei que eles vão ter uma cavidade do corpo? Essa cavidade aqui, pessoal, serve para alimentação, tá? Isso aqui, de maneira geral, é como funciona um quinidário, tá bom? Então ele vai ter alguns tentáculos ali, tá? Esses tentáculos vão ter células especializadas e ali você vai encontrar o início da cavidade digestiva, tá? Que é como se fosse o estômago do bicho. E aí a comida vai entrar aqui pela boca, tá? E o animal vai digerir esse animal. E por onde vai sair os restos? Pelo mesmo orifício, tá? Ele vai regurgitar ali o alimento que ele comeu, tá certo? Então é um sistema que a gente chama de incompleto. Ele não tem uma boca, um sistema digestório e um ânus, tá bom? É só uma abertura, ok? Aqui nós temos então um exemplo aqui de um quinidário, tá bom? Que é a hidra. Eu trago essa imagem porque muitos nunca viram uma hidra e você observa aqui que ela tem uma cavidade, né? E ela tem tentáculos aqui, ó, tá bom? E aqui tá ela se movimentando ali no ambiente aquático, né? Tem outros animais ali, se você observar, tem outra hidra. E para que ela usa esses tentáculos aí, ó? Inicialmente para movimentação, tá certo? Então você vê que é um animal que é móvel, tá? E você também vai ter animais que são fixos, que a gente vai comentar logo em seguida, tudo bem? Então não é como as esponjas, por exemplo, ela já tem modificações, por isso que já é um novo grupo, ok? Bom, que células especializadas que a gente falou ali que tem nos tentáculos, pessoal? É uma célula de defesa, que a gente chama de quinidócito, tá bom? Ah, tem que ficar guardando esses nomes? Olha, esse nome aqui é bom você memorizar aí, porque ele é a célula especial dos quinidários, né? Você vê que até o nome aqui vai lembrar o nome do grupo. Quinidócito. Cito é célula. Toda vez que você vê essa palavra, a gente está falando de uma célula, né? Citologia é o estudo da célula. E quinido, né, vem do próprio nome aqui do filo. E tá em todo o corpo do animal, tá bom? Em todos aqueles animais que a gente falou. Então, coral é um animal, né? Água-viva é um animal. E tem esses quinidócitos aqui que eles são, uma vez que eles foram tocados, ele vai liberar aqui, ó, como se fosse um chicotezinho aqui, um filamento, que é urticante, que provoca queimaduras, tá bom, pessoal? E essas queimaduras são graves, inclusive para nós humanos, que somos bem grandes perto de uma água-viva, mas podem ter queimaduras aqui que são fatais, tá? É como se fosse um líquido tóxico que causa ali alguns problemas, tá? Como se fossem queimaduras e podem até atingir o teu sistema nervoso ali. E eu gostaria de falar rapidinho, pessoal, de um dos quinidários muito importantes aqui, que são os corais, tá? Os corais, pessoal, são animais, ao contrário do que muita gente pensa, extremamente coloridos e bonitos de se ver, tá bom? E eles possuem um esqueleto aqui de calcário. Calcário utiliza cálcio aqui na composição, como se fosse assim uma formação de um osso primitivo, tá? Mas não tem nada a ver com o osso que você tem, mas só para explicar que ele fica rígido, tá bom? E eles formam recifes muito grandes, tá bom? Esses corais começam a formar como se fossem colônias gigantescas ali em áreas que vão abrigar muitos animais. Então, como tem muitas espécies aqui que utilizam isso como casa, como proteção, esses recifes de corais são extremamente importantes. E esses corais também têm uma associação com algumas algas, tá? E alga, se você lembrar, ela faz fotossíntese, tá bom? E essas algas fazem a fotossíntese, fornecem aqui alimentos para o coral e o coral acaba guardando a alga ali. E muitas vezes essa relação acaba sendo essencial para os dois. E o que acontece aqui, se você observar, ó,
Tem aqui um coral bonitão e aqui um coral que você vê que parece que está morrendo, né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Esse coral aqui está sofrendo um processo que a gente chama de branqueamento. E isso acontece por conta da poluição e do aquecimento global. Se você tiver o aquecimento ali da água em torno de alguns graus já, na média, em torno de 1 grau, na média geral, tá? Esses corais aqui podem morrer. E se esses corais morrem, toda a biodiversidade que você tem aqui em volta também acaba entrando ali em um grande risco de morrer, né? Então são locais aqui que devem ser protegidos. O maior recife que a gente tem fica na Austrália, tá bom? E recentemente a gente descobriu no Brasil corais no próprio rio Amazonas, tá? É a primeira vez que a gente descobriu recifes de corais em água doce e foi aqui no Brasil. E pouco tem sido feito para proteger esse coral aqui da poluição, tá? Muitas vezes se pensou ali em explorar essa área até para encontrar petróleo. Então é bem triste assim a gente tratar o nosso meio ambiente dessa forma. E por fim, eu queria falar lá, né? Eu falei que ia comentar. Agora que a gente aprendeu o que é o quinidócito, eu posso comentar aqui sobre essa relação do Nemo, né? Do peixe palhaço com as anêmonas. As anêmonas, pessoal, elas também, ó, se você observar, que são os tentáculos da anêmona. É aqui que estão aquelas células urticantes. E o peixe não se queima? Não. Esse peixe em específico não se queima nesses tentáculos. Então ele tem uma relação aqui com esses esses quinidários, tá certo? Ele entra ali para se proteger de alguns predadores e, consequentemente, acaba trazendo alguns alimentos aqui para esse animal, para esse quinidário aqui, tá certo? Então tem uma relação de troca ali entre os dois, tudo bem? Já que ele é um animal césseo e não consegue ir atrás do seu alimento, tá certo? Bom, continuando aqui então, pessoal. Por último, eu trouxe aqui uma notícia. Se você observar aqui, ó, a data da notícia é 25/12/2019, tá? Então é bem recente, foi do final do ano passado, onde aconteceu um acidente com esse animal aqui. Esse animal é a caravela portuguesa, que eu falei lá no primeiro slide desse grupo, tá bom? Para quem não conhece, é um quinidário e que é uma colônia, na verdade. Parece que é um animal só, mas são vários quinidários aqui, microscópicos, que vão formando uma colônia. E a criança teve um acidente aqui ao tocar nesse animal. Ele é extremamente perigoso e causa muitos problemas aqui na praia, tá? Por achar bonito, né? Às vezes a criança vai lá e toca. Mas, na verdade, esse animal é um predador, né? Essa colônia aqui de animais, ela é um predador. E pode, inclusive, predar animais grandes, como peixes e tudo mais, tá certo? Aqui tá uma foto da queimadura que a caravela provocou, tá? E geralmente existem caravelas gigantescas. Se você observar isso daqui, você toma cuidado, não toque, né? Sei que a gente está um pouquinho longe do mar, mas não vale a pena, na verdade, né? Comentar sobre esse tipo de animal aqui que é às vezes desconhecido por quem justamente mora longe do litoral e pode passar uns dias aí e sofrer queimaduras graves, tá certo? Se vê então, se afasta. A reprodução, então, para terminar, pessoal. A reprodução ela pode ocorrer da mesma forma que acontecia lá com as esponjas, tá? O que pode acontecer aqui? De forma assexuada, num brotamento, uma das células aqui vai originar um novo quinidário, como acontecia lá nas esponjas também, ou também pode acontecer de forma sexuada, né? De uma forma bem parecida também. As medusas, né, ou águas-vivas adultas, vão fazer reprodução sexuada por meio de células, o macho libera o espermatozoide e a fêmea sofre a fecundação e vai surgir uma larvinha móvel também, que dessa vez a gente chama ela de plânula. Essa plânula também vai se fixar, tá? Vai formar aqui uma coisa que a gente chama de pólipo, que é uma outra fase de vida dessas águas-vivas, que é fixa. Então, ó, você tem uma fase fixa e uma fase móvel. Olha que interessante. E libera aqui, ó, ela tem várias camadas e a camada aqui mais de cima vai liberando essas zéfiras, que são como se fosse uma medusa ali jovem, tá bom? E essa medusa jovem se desenvolve e forma a medusa adulta. Então é dessa forma que acontece a reprodução desses animais. Aqui, ó, nós temos um vídeo que demonstra, na verdade, de vários quinidários aí, a expulsão dessas células reprodutivas, como se fossem espermatozoides, tá? Em alguns locais, pessoal, quando os corais liberam essas células reprodutivas,
O mar fica lotado, lotado desses espermatozoides. Alguns são muito pequenininhos, como você pode ver nessa imagem, outros são grandes, bem visíveis. E dá pra ver, a olho nu mesmo, aquele monte ali de células reprodutivas desses quinidários. Eles têm uma época de reprodução aonde eles vão liberando essas células aí que vão procurar ali a fêmea para fazer a fecundação interna. Dentro da fêmea vai ser a fecundação. Tudo bem? Bom, vamos passar aqui para o nosso próximo grupo, então, que são os plateumintos, o filo plateumintes, tá certo? Vamos falar um pouquinho deles, então. O filo plateumintes, pessoal, são conhecidos como vermes. Na verdade, os vermes achatados, tá? O próprio nome significa plat, significa chato, e euminto significa verme, tá? Chato, então, porque eles não são vermes redondinhos, tá? Eles são vermes que parece assim que você pegou e deu uma chatadinha neles, eles são bem baixinhos, bem chatinhos, tá? Chato no sentido literal da palavra, né? Não é tô falando do teu amigo chato lá, não. O chato aqui eu tô falando que ele é achatado mesmo, tudo bem? Existem aproximadamente, pessoal, 20 mil espécies aqui desses vermes achatados, podendo ser parasitas, que vão ser os mais importantes para a gente aqui, ou de vida livre, que a gente vai comentar de um caso aqui. E eles vão ocorrer nos mares, em água doce e também em ambientes terrestres, em especial aqueles ambientes onde tem umidade, tá bom? E por que os parasitas são tão importantes para a gente aqui quando a gente comenta desse filo? Porque eles vão ser justamente os parasitas que têm problemas na saúde pública, na nossa saúde, né? Problemas aqui que a gente tem, inclusive, no Brasil, e muito. Vamos comentar primeiro das planárias, que são os vermes chatos que a gente chama de vida livre. Quando a gente fala que é de vida livre, quer dizer que ele não é parasita, tá? Ele vai se alimentar ali de outros seres, ele é um consumidor, tudo bem? As planárias, pessoal, são bichos bem especiais aí, tá? O pessoal gosta, às vezes, de criar planária em casa, eles vão atrás. Eles vivem em água doce e possuem uma grande capacidade de regeneração no seu corpo. Então, o pessoal gosta muito ali de cortar pedacinho da planária para ver crescer outra planária, que é um tipo de reprodução assexuada que a gente já viu, né? Essa reprodução assexuada pode ocorrer ali por bipartição, né? Ela se divide ao meio, mas se você cortar aqui, também ela regenera e forma uma nova planária, né? Isso dentro das condições, dentro das condições ideais do ambiente ali, né? Não é sempre que ela vai formar uma outra planária, tá bom? O sistema digestório aqui desses plateumintos, ele é incompleto, tá? A boca é a única abertura ainda, continuando igual nos quinidários. Então não possui ânus também, ok? Aqui, ó, tem uma figurinha, o japonês vai ficar meio assustado ali, tá bom? Quando você corta uma planária, dentro de alguns dias aí, ó, esses pedacinhos que ficaram começam a formar, aquele ali já tem até os ocelos, né, que parece um olhinho meio vesguinho aqui, ó, e forma uma nova planária, tá? Então é um tipo aqui de reprodução assexuada, bem comum aqui das planárias, desses animais de vida livre, tá? E se você quer encontrar uma planária, tem alguns vídeos aí na internet que ensinam você a pescar a planária. Não é pescar igual o peixe, né? Você usa um pacotinho de carne lá, mas se você quiser buscar, você vai encontrar com facilidade como encontrar as planárias. Agora, se você vai encontrar com facilidade a planária, eu já não sei, vai depender do ambiente que você for, tá certo? Mas tem vídeos aí que vocês vão encontrar as dicas, beleza? Falando aqui dos grupos agora de vermes chatos que vão interessar pra gente. E um dos principais aqui são as tênias, pessoal, que são vermes parasitas, tá? Parasitas de humanos e de porcos, ou de bois também chamados de solitária. O pessoal falava, eu peguei solitária. É isso aqui que ele pegou, tá? É um verme que vive no intestino, tá bom? Que apesar do nome, né, chama de solitária, porque às vezes acha que só encontra uma, nem sempre, às vezes vão ter várias solitárias ali, tá? Esses animais aqui, pessoal, como eu falei, eles não têm um sistema digestório completo, né? Na verdade, isso aqui não tem sistema digestório, absorve tudo pela pele, tá bom? E ele vive no intestino humano. Então, se você comer arroz com feijão, ela vai absorver o seu arroz com feijão e acaba, claro, causando ali vários sintomas, como perda de peso, dor de barriga e náuseas. Náusea é aquela vontade que você tem de vomitar, né? Aquela tontura que te causa ânsia de vômito, tá certo?
O ser humano, pessoal, ele pode ser parasitado por duas espécies aqui, principalmente, né, por duas espécies. A Taenia solium, que é a tênia do porco, e a Taenia saginata ou saginata do boi, tá bom? Como que você contrai essa solitária aqui? Ao consumir carne crua ou mal passada desses animais, tá bom? Então vamos falar aqui do ciclo. Inicialmente, pessoal, como que o animal pega isso? Ele vai pegar isso comendo fezes, né? O porco, por exemplo, ele é um animal coprófago, ele gosta de comer fezes, tá bom? E o boi, no caso, sim, apesar de não ser um animal coprófago, pode acontecer ali de cair no pasto ou locais que não tem saneamento básico, ou até falta de higiene mesmo, pessoal que defeca no ambiente, com as chuvas, levam esses ovos aqui dos vermes e o boi acaba comendo isso daí. E aí o que acontece? Esses cistos aqui que crescem desses ovos, né? Eles gostam de tecidos que têm bastante oxigênio. Então, quais são esses tecidos que usam bastante oxigênio? Músculos, cérebro, coração. E aí ele fica ali vivendo quietinho ali nesse tecido, tá bom? E o que vai acontecer aqui quando você mata o boi, né? Você não vai matar, né? Mas vai comprar a carne lá e essa carne não é bem cozida, ela não é frita, você come essa carne mal passada. Esses cistos aqui vão ser liberados aqui no teu estômago e vai crescer uma tênia aqui no teu intestino. E quanto mais você come, mais ela vai crescendo, tá? E muitas vezes não tem muitos sintomas, tá bom? A pessoa fica ali com a tênia vários e vários anos, às vezes, até apresentar um sintoma. Por isso que é importante se vermifugar, tá? Aqui, ó, tem carne com cisticerco. Isso aqui, ó, são aqueles cistos lá da tênia. Então, nessa carne desse boi aqui, esse boi consumiu algum alimento que tinha fezes humanas e aquelas larvinhas se libertaram e vieram até aqui ao tecido onde tem bastante oxigênio, né? Onde tem bastante sangue. E o que acontece aqui, pessoal? Talvez você não saiba, mas em alguns locais do Brasil é comum ter esse tipo de carne e algumas pessoas até consomem e chamam isso daqui de carne com canjiquinha, tá? Ou por desconhecimento ou até por gostar desse tipo de coisa aqui, o que é perigosíssimo, né? Você vê aqui vários cistos que tem esses cisticercos aí. Então, claro que isso não é nem um pouco recomendado, né? Então, é perigosíssimo. Aqui, pessoal, para você ter uma ideia, ó, o que pode acontecer aqui com um ser humano que ingere esse tipo de carne. Aqui teve um ser humano, né, que após consumir carne crua aqui, teve uma tênia retirada de mais de 6,2 metros aqui de dentro do intestino, tá? Geralmente o paciente se recupera desse tipo de parasitose, tá bom? Mas mesmo assim, né, não é nem um pouco legal ter aqui um parasita no seu intestino, tá certo? E o que pode acontecer quando o ser humano, ao invés de comer a carne crua, ingerir os ovos do parasita? E isso é comum em quem tem ateníase, tá? Às vezes a pessoa durante o sono sente coceiras ali no ânus e acaba coçando e levando a mão à boca e engole esses ovos. Ou até mesmo consumir um alimento ali, no caso, contaminado com fezes. Ele vai fazer o papel do porco ou do boi. Lembra que a larva se liberta e vai até tecidos que têm bastante oxigênio? Ela vai fazer isso só que em você. E no caso aqui, um dos tecidos que o corpo humano mais tem oxigênio é o cérebro, tá? Esses cistos aqui, inclusive, aparecem em raio-x. Então, se você tirar raio-x, vai encontrar ele calcificado lá. O corpo acaba matando esses cistos aqui e forma uma calcificação. O problema é onde que ele vai, né? Aqui tem várias áreas do cérebro que comandam coisas diferentes. Então, você pode ser prejudicado dependendo do local. Então aqui você vê um cérebro, ó, que tem vários e vários cistos aqui, né? Nem dá para contar quantos aqui, tá bom? Mas ele pode se alojar aqui em outros locais, como em músculo, coração, etc. E aqui todos os vermes que a gente for comentar, a gente vai ver formas de prevenção, tá? Então, quais são as prevenções da teníase lá? Você tem que olhar geralmente para o ciclo, pessoal. Então, basicamente, você tem que ter uma vigilância ali, né? Para observar que tipo de carne que está sendo vendida nos locais. Não defecar no solo, não defecar no ambiente, tá? Porque você pode ter uma tênia e pode estar transmitindo. Ter hábitos de higiene, né? Lavar as mãos, né? Quando você termina de fazer suas necessidades. Na verdade, com a atual pandemia, é aconselhável você lavar a mão várias e várias vezes ao dia. Não adubar o solo com algumas fezes animais, e nem preciso falar
que não precisa adubar com fezes humanas, mas isso já aconteceu na história, tá bom? Eu tava lendo um pouquinho sobre o Império Comunista da China e lá eles chegaram a adubar solo ali no finalzinho dos anos 50 para os anos 60, adubou o solo com fezes humanas pela falta de fezes de animais para se adubar e pela ausência de fertilizantes que a gente usa hoje, né? Os adubos químicos que a gente compra com facilidade hoje, não tinha naquela época, tá bom? E mesmo depois que teve, por problemas políticos, eles começaram a adubar ali o solo com fezes humanas. O resultado foi o quê? Vários e vários casos aqui de cisticercose e de outros tipos de verminoses, tá bom? Então, óbvio, toda vez que você comprar uma verdura aqui, vale a pena ter hábitos higiênicos com essa verdura, tá bom? A gente já ensinou isso, mas vale a pena relembrar. Toda vez que você pode pegar aqui as suas verduras. Por que as verduras? Porque geralmente a gente come elas cruas, né? Tudo que você for preparar no fogo vai matar esses ovos aqui. Mas no caso das verduras, não. Então você pega uma alface lá, eu lavo bem. Não adianta lavar, tá bom? Ele pode estar ali incrustado ali na folha e você não vai conseguir retirar, tá? O que você tem que fazer? Colocar de molho em água, tá? E colocar mais ou menos por litro ali, você pode colocar uma colher pequena de água sanitária. Dica boa, né? Vamos falar um nome comercial aqui. E aí, deixa ali de 15 minutos a meia hora. Pode deixar por meia hora. Mas não vai ficar com gosto ali de água sanitária? Não vai, tá? Se você achar que tá com gosto, você pode dar uma lavadinha ali depois que você deixou de molho, que não tem problema, tá bom? Uma outra iniciativa aqui então, pessoal. Tratar os esgotos dos matadouros e fazendas de criação, né? Isso aí não cabe tanto a gente, né? Mais a inspeção. E também ter uma inspeção aqui dos produtos agrícolas e da carne. E também, claro, faltou aqui, né? O saneamento básico, tá bom? Se tiver saneamento básico aqui, você não vai ter tanto esse tipo de problema. E pode parecer besteira, mas no Brasil, pessoal, metade da população não tem acesso à rede de esgoto, tá bom? Então, toda vez que você dá uma descarguinha aí e teu cocôzinho vai embora e você feliz, agradeça, viu? Na verdade, não tem que agradecer, né? Porque a gente paga bastante imposto para isso. Mas, pessoal, um pouquinho menos da metade aqui do esgoto gerado no país não é tratado, tá? E muitas vezes não tem rede. Esse esgoto vai sair do lado da casa ali e vai ir por uma vala até cair em alguma fonte de água, tá bom? Então, aqui no estado de São Paulo, que é o nosso caso, a gente ainda vê pouco isso, tá bom? Eu cheguei a ver esse tipo de coisa no sul do estado de São Paulo, quando eu fui para lá desenvolver um trabalho, tá? E ainda tinha muitas fossas. Fossa, para quem não sabe, é uma casinha onde tem um buraco. E nesse buraco você vai lá e faz suas necessidades, tá bom? Isso ainda existe e muito no Brasil, tá? Se você viajar para outras regiões aí, como o Espírito Santo, por exemplo, aqui no Sudeste mesmo, ou cidades do Norte, dificilmente você vai encontrar assim cidades que todo mundo tem banheiro e tem privada e rede de esgoto. Não, isso não acontece, tá bom? Já o abastecimento de água aí atende a 83,6, né? Você vê que não são todos, mas está bem melhor ainda que o esgoto. E essa notícia, pessoal, também não é antiga, ó. Ela é de 2019, tá? Então, nós temos aí um grande problema de saúde pública a ser enfrentado ainda. Um outro tipo de verme achatado é o esquistossomo, tá bom? Que causa a doença chamada de esquistossomose, também chamada de barriga d'água, pessoal, porque um dos sintomas é ter uma barriga bem inchada, assim. Se você já viu fotos aqui sim, de locais com bastante pobreza e falta de saneamento, você vê as barriguinhas das crianças e até dos animais também bem inchada. Pode ser essa barriga d'água aqui causada pelo verme Schistossoma mansoni, tá bom? Que habita ali os vasos sanguíneos do fígado, tá? E também o intestino. E ele acaba entupindo ali, acontece que vai acumulando um líquido ali que aumenta o abdômen da criança ou até do adulto e pode levar à morte, tá? E no caso desses vermes aqui, pessoal, você tem uma fêmea e um macho. Eles fazem reprodução sexuada ali e causam vários sintomas aqui na pessoa que adquire esses quistossomos. Já já a gente vai falar como que a gente adquire, tá? Quais são os sintomas aqui? Febre, dor de cabeça, calafrios, que são tremedeiras, né? Suores, fraqueza, falta de apetite, dor muscular, tosse e diarreia. Geralmente um conjunto aqui de sintomas
tá bom? E com o exame de fezes ali você consegue até verificar que tipo de verme que a pessoa tá tendo. Como que é o ciclo aqui da esquistossomose, pessoal? Você vai ver que ele é bem diferente do outro verme que a gente viu. Esse verme você pega geralmente por nadar aqui em ambientes que você não conhece bem e que tem um caramujo aqui, o caramujo planorbídeo, ou até outras espécies que a gente já vai ver. Então o que acontece? Um homem doente, né? Aqui eu falo homem, mas na verdade pode ser homem, mulher, criança, pode ser qualquer indivíduo, tá bom? Ele vai defecar ali nas proximidades da água ou até na água. Esse ovo, pessoal, ele não consegue infectar o humano, tá bom? Mas se ele encontrar um caramujo, tá? De algumas espécies específicas de caramujo que eu vou mostrar já já, ele vai evoluir como se fosse um Pokémon aqui mesmo, né? Vai sofrer uma Poké-evolução. E desse caramujo vão sair larvas cercárias. Essas larvas aqui sim conseguem infectar o homem. E elas penetram na pele, tá? Você não precisa tomar essa água, você não precisa, na verdade, fazer nada. Elas vão penetrar ativamente no seu corpo, tá bom? E vão chegar lá às suas veias do mesentério, por exemplo, e vão atingir seu fígado e seu intestino, tá certo? Aqui estão os caramujos que a gente tem aqui no Brasil, tá? Os planorbídeos e o Bionfalaria, que a gente também tem bastante desse aqui. Então você vê que são caramujos um pouquinho marrons, assim, né? São caracóis, então eles têm esse formato aqui. Aquele caramujo branquinho que tem a concha em formato de espiral, aquele lá não transmite, tá bom? Os mais perigosos são esses aqui, os planorbídeos e os Bionfalarias, tá bom? Que são esses três aqui, e a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Então, cuidado ao nadar em locais aí que tem caramujos, tá bom? Aconteceu de uma vez em uma usina onde eu trabalhei com o meu chefe, e lá tinha uma placa, né, indicando assim, cuidado, né, risco de esquistossomose. E o pessoal que trabalhava na usina achou que fosse mentira, que eles só estavam colocando aquela placa para o pessoal não nadar. E aí eu não sei o que aconteceu, que no fim de semana o pessoal que estava trabalhando resolveu lá, o chefe não estava, resolveram fazer um churrascão e todo mundo nadou no lago. E o resultado foi que todos, sem exceção, cerca de 40 funcionários ali, não vou falar a usina, né? Mas cerca de 40 funcionários ali dessa usina pegaram a esquistossomose e foram todos afastados. A cura, né, ela é fácil de ser feita, tá bom? Então, você consegue ele se curar com facilidade, mas como eu falei, também não é nada agradável pegar ali uma parasitose por verme. Então, primeiro, pessoal, o que a gente pode fazer para evitar? Primeiro, evitar o contato com águas de enchentes, que também é uma outra forma de se pegar. Evitar andar descalço na rua, e principalmente em regiões próximas de riachos de água doce, ou até nadar nesses riachos que você não conhece, tá bom? Consumir somente água potável, fervida ou filtrada, tá? E fazer o controle desses caramujos aí, tá bom? Através de saneamento básico e também o controle por catação. Muito pessoal coleta esses caramujos aí. Aqui, por último, né? Evitar se banhar em rios de água doce, principalmente água parada, tá bom? E combater o caramujo, porque sem o caramujo você não vai conseguir completar o ciclo, tá certo? Então, basicamente você vai ver que todos os vermes, pessoal, se você tiver saneamento básico e hábitos de higiene, você previne a maioria deles, tá certo? Falando aqui então do último filo que a gente vai estudar hoje, que são os nemateumintos, o filo Nematoda, tá bom? Esses vermes, pessoal, são os vermes cilíndricos. A gente viu os vermes chatos e agora nós temos o filo Nematoda, tá bom? Esses nemátodos, pessoal, ou vermes cilíndricos, como você quiser falar, tem mais também de 20 mil espécies descritas, incluindo parasitas de plantas e de animais. Até, né, a gente está falando bastante de saúde humana, mas se você falar com qualquer agricultor de qualquer cultura, tá bom? Seja tenha ele uma horta ou soja ou cana, ele vai saber quando você falar de nematóide, né, desses nemátodas aqui, ele vai te falar que causa um grande problema ali econômico para ele, tá bom? Os nematóides aqui, eles ficam nas raízes das plantas sugando os nutrientes. Também são parasitas de planta, igual são parasitas nossos. A diferença, então, desses vermes aqui, dos vermes que a gente viu, primeiro, né, eles são cilíndricos, ao invés de chatos, né? E eles têm sistema digestório completo. Eles têm boca, tubo digestório e ânus. Então, aparece aqui pela primeira vez na evolução um sistema digestório completo.
E eles não vão ter sistema respiratório, excretor, e a respiração vai ser cutânea. O que é respiração cutânea? Né? Não vai pensar besteira, hein, pelo nome aqui. Respiração cutânea é pela pele, pessoal, pela cutis, tá bom? Então ela faz respiração ali pela pele, absorve oxigênio, né, e solta o CO2 aqui pela pele, tá bom? E ele não vai possuir nem boca, ele vai possuir, na verdade, boca e ânus, ao contrário ali dos vermes anteriores da tênia, que não tinha nem boca nem ânus, tá bom? Só tinha um aparelho fixador, uma ventosa lá para se fixar, tá certo? Esse verme, pessoal, mais famoso desse grupo aqui é o que causa a lombriga, tá? E tem muito mito em torno dessa lombriga aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O nome mais correto da doença é ascaridíase, por conta do nome aqui, né, que é Ascaris lumbricoides. Então você vê que aqui tem o nome da doença, ascaridíase, né, e lombriga também, tem os dois aqui. E é a principal verminose que a gente tem no mundo, tá bom? A infestação por ela é muito fácil, tá bom? E acontece quando há ingestão, quando você ingere, come os ovos do parasita. Tá certo? E aí o que acontece? Esses ovos podem ser encontrados no chão, no solo, na terra, na água ou em alimentos contaminados por fezes humanas. Ah, professor, mas é tão fácil assim comer alimentos infectados por fezes humanas? Muito fácil, tá? Repare quando você for ao banheiro, né? Quantas pessoas lavam suas mãos antes de sair do banheiro? Você vai ver que se lavar, lava mal, né? A gente já explicou como lava a mão bonitinho, e você vê que pouquíssimas pessoas de fato lavam a mão direito e quando lava, tá? E às vezes são essas pessoas aí que a gente vai ver preparando nosso alimento, né? Então você não vai comer o cocô, né, diretamente, mas sim comer coisas contaminadas. E quais são os sintomas aqui de pessoas infectadas pela lombriga, pelas ascaridíase? Dor de barriga, diarreia, náuseas, falta de apetite, tá bom? Também tem a perda de peso. Esse viu que eu coloquei em vermelhinho aqui, pessoal, por conta do seguinte. Nós temos um problema com essa verminose aqui, que ele vive nos intestinos, mas ele pode subir, tá, para outros locais. E por conta do vermífugo, pessoal, ser extremamente caro, aproximadamente R$10, né? As pessoas inventam muitas receitas caseiras aqui para resolver os problemas de verme, principalmente de lombriga. Um deles, já vou falar para vocês nunca fazerem, é o chá de folha de goiaba. A folha de goiaba, pessoal, ela tem um princípio ali que ela irrita a lombriga. E aí o que acontece? As pessoas tomam esse chá e a lombriga tá quietinha lá no seu intestino, né, consumindo o seu alimento ali. Quando esse chá atinge o corpo dela, começa a queimar o corpo dela. Só que não mata ela, só irrita. E aí o que acontece? Ela tem dois caminhos a seguir, pessoal, se ela tá no teu intestino. Ou ela desce e sai pelo seu ânus, ou ela sobe. E aí quando ela sobe, ela encontra o estômago que está cheio de ácido e se queima mais ainda e se irrita mais ainda. E aí ela sobe de novo. E aí ela pode chegar aqui na tua faringe. E aí ela tem dois caminhos também. Ou ir pela sua boca, que geralmente o seu reflexo é engolir de volta. E aí como ela não quer descer, ela sobe pelo outro caminho, que é as suas vias nasais. E aí acaba saindo pelo nariz aqui. Nesse tipo aqui de infestação, que ela acaba subindo para o sistema respiratório, ela vai provocar tosses, sangramentos e crises de asma, que são os sintomas mais graves aqui da doença. Isso pode acontecer por conta desse tratamento caseiro, ou se você tiver hiperparasitado aqui por essas lombrigas, tá certo? Então, como que é o ciclo aqui, ó? Coloquei alguns numerozinhos aqui para facilitar. Pessoal, geralmente uma pessoa, então, com a lombriga vai defecar liberando ovos no ambiente, né? Esses ovos podem ali contaminar água, solo e alimentos, parando, por exemplo, em águas que a pessoa está regando uma horta, tá? Ou contaminando diretamente os alimentos ou indiretamente por meio da água. A pessoa vai ingerir esses alimentos aí mal lavados ou mal cozidos, tá bom? E aí vai se infectar com o verme novamente. E essa pessoa, tá, vai ter vermes ali nos intestinos bem desenvolvidos, liberando ovos, e aí vai acontecer de novo e de novo, tá certo? Então, quais são as formas aqui de prevenção?
basicamente os mesmos, pessoal. Saneamento básico, higiene ali, obviamente, com as mãos, tá? E também na hora de fazer as necessidades, tá bom? E higienização correta e lavagem dos alimentos daquela mesma forma que eu citei anteriormente, lá utilizando água sanitária ali por meia hora, tá bom? Aqui também nós temos mais um verme cilíndrico bem preocupante no Brasil, que é o amarelão ou ancilostomose, que é uma doença causada tanto por esse ancilóstoma do adenale aqui, ou por outro verme Necator americanus. Os dois provocam doenças parecidas, mas são espécies diferentes, tá? Esses vermes, pessoal, eles vivem no intestino delgado, no intestino ali, no primeiro intestino que você tem, e rasgam as paredes intestinais, tá bom? Então ele não vai comer ali conteúdo do intestino, ele vai comer sangue do teu intestino. Então a pessoa vai se contaminar por esse verme aqui, pisando em solos onde alguém algum dia defecou ali e liberou ovos, tá? Essas larvas, parecidos lá com aquelas cercárias do esquistossomose, ela penetra na pele, tá? Você vê que tem uma boquinha bonitinha aqui, né? Ó, esses dentes aqui servem para machucar o seu intestino lá e sugar sangue, tá bom? E a pessoa vai ter ali alguns sintomas como a palidez. Quando ela fica pálida, ela fica amarela. Por isso que a doença é chamada de amarelão, tá bom? E hemorragias internas, tá bom? No seu intestino. Anemia, que é quando você fica com poucas células sanguíneas, né? Acho que nem preciso falar porquê, já que ele está comendo aqui as suas células sanguíneas. E, consequentemente, fraqueza, tá certo? Então, como eu já falei, essa larva que, pessoal, penetra na sua pele, tá? Ela infesta você através da pele. Essa larva percorre todo o corpo do indivíduo, muitas vezes deixa marcas, como você viu aqui, ó. Olha aqui nessa figura da esquerda. E vai parar no intestino, aonde ele bota ovos e esses ovos saem com as fezes, contaminando o solo novamente e penetrando aqui na pele. Então, acho que você já sabe como evitar, né? Usando, por exemplo, calçados, tá? Além do saneamento básico, né? Do tratamento ou coleta de esgoto, que você viu que não é bem feito no Brasil. Então, todo cuidado é pouco aí em áreas onde você não conhece. Tá certo? Por último aqui, queria falar de uma doença que, apesar de um pouco rara, né? Costuma aparecer em algumas questões, que é a filariose de Bancroft ou elefantíase, que é causada por um verme transmitido por uma mosca, tá bom? Na verdade, são várias, né? Essa aqui é um exemplo, mas você tem outros mosquitos, como o Crisomia, o Culex, o Anopheles, tá bom? E até alguns mosquitos do gênero Aedes, né? Do Aedes, tá bom? Esses vermes, pessoal, se alojam aqui em vasos linfáticos, que são vasos que drenam aqui o líquido da tua perna, tá bom? E como são vasos aqui que geralmente tem uma certa dificuldade de drenar, essa elefantíase costuma aparecer na perna das pessoas, tá? Já que são vasos mais difíceis de drenar esses líquidos porque tá contra a gravidade, né? Mas pode aparecer em outras áreas do corpo também. E aí, né, essa doença tem esse nome, né, de elefantíase, um pouco pejorativo, né? Porque a perna da pessoa fica com esse aspecto aqui, tá bom? De perna de elefante. E o detalhe, não existe cura para essa doença, tá certo? Ao contrário de outras verminoses ali, essa doença não tem cura. Ocorrem poucos casos no Brasil, tá? Atualmente menos de 1.000 por ano, tá? Ok? E basicamente aqui, pessoal, o ciclo. O mosquito pica uma pessoa que tem a filária, né? O verme. Essas larvas se desenvolvem dentro do mosquito e numa nova picada ele passa a transmitir, tá certo? E o ser humano lá acaba desenvolvendo essas larvas ali na sua linfa, nos seus canais linfáticos, tá bom? E essa larva se reproduz, esse verme se reproduz e produz novas larvas que quando o mosquito pica acaba adquirindo novamente, tá certo? Bom, a filariose linfática, né, pessoal, que eu falei que é o nome aqui menos pejorativo, na verdade, ela tem bastante campanha, né, já que é uma doença que não tem cura, e a principal forma é combater aqui o inseto transmissor, tá bom? Fazer campanhas aqui de educação, de higiene, evitando aqui o desenvolvimento dessa doença, tá ok? Bom, esse é o final da nossa aula 1, então. A gente se vê na aula 2, onde a gente vai falar dos outros invertebrados, tá certo? Então, até lá, um abraço e tchau!